nós vamos ver com um pouco mais de detalhes essas três tecnologias necessárias à arquitetura da web, ou seja, a possibilidade de nós termos um software cliente único, que é o navegador. A primeira dessas tecnologias é o URL. O URL significa Uniform Resource Locator, ou localizador de recursos uniforme. Localizador de recursos, tudo bem, é um mecanismo para eu encontrar recursos, e esse termo uniforme quer dizer que existe uma forma padronizada, uniforme de se descrever esse localizador de recursos. Então, um URL basicamente é o identificador que oferece um método para recuperação ou localização de um recurso na web. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala de recurso, nós estamos querendo dizer uma representação desse recurso. Por exemplo, se eu tiver um CD de música, não necessariamente eu vou pegar o CD por meio de um URL. Eu vou pegar uma representação informacional, né, uma descrição desse CD, que pode ter o seu título, o nome dos artistas, a lista de música que faz parte do CD, eventualmente até preço e outros dados do gênero, né? Aqui eu tenho um exemplo de um URL. Então, eu tenho um localizador, né? Está no site loja.com.br, na pasta música, dentro dela na pasta rock, e o nome no meu arquivo é 37.html. Por meio desse URL eu consigo recuperar, localizar e recuperar esse recurso. Mas também isso funciona como um identificador, sabe? Se você tiver que passar uma indicação desse recurso, uma assinatura, um nome ou um identificador, o URL serve para isso também, né? Como se fosse um número de telefone. A gente pode fazer uma analogia bem simples aqui com a estrutura de um número telefônico. Então, se você coloca, iniciando um telefone para discar para fora do seu estado, 0, aí vem o código da operadora, depois vem o DDD do seu estado ou da sua região, e depois o seu número de telefone. Então, ao passar código da operadora e ao passar o DDD da região, nós estamos fazendo uma coisa parecida com essa aqui, de dar uma localização. E o número telefônico propriamente dito apontaria para aquele recurso específico, né? Então, é uma estrutura parecida com endereço, parecida com e-mail, que serve para nos permitir encontrar o recurso, mas também o identifica. Um URL tem que ser muito bem construído para não gerar uma representação mais complexa, mais difícil de ler do que o necessário. Bom, mas vamos voltar aqui a esse termo recurso, né? O que é um recurso na web? Basicamente, qualquer coisa. Quando a gente fala de ter um localizador de recurso, nós estamos falando de localizador de qualquer coisa. Recurso é um termo talvez mais elegante, né? A definição formal que vem da especificação do URL olha, não há uma restrição do que pode ser oferecido na web. Assim, usamos o termo recurso para identificar as coisas que podem ser armazenadas e identificadas na web. Ou seja, é um termo genérico para qualquer coisa que possa ser armazenada e identificada na web, né? Novamente, nós não estamos falando talvez do objeto físico, mas de uma representação, nós armazenaremos uma representação desse objeto. Por exemplo, eu tenho a minha página na web, mas não sou eu que estou lá. É uma representação que me descreve meu currículo, descreve minhas preferências, descreve meus projetos, meus artigos. Então, eu tenho uma representação, né, sobre mim, mas eu falo que é a minha página. Então, só tomar um pouco de cuidado com recurso pode significar qualquer coisa, né? E o que a gente, de fato, identifica é uma representação do recurso. Então, nós podemos falar de uma temperatura. Eu posso ter um URL para a temperatura atual da cidade em que eu estou, no caso, Belo Horizonte. Também posso ter um URL para a temperatura de Belo Horizonte do dia 1º de janeiro de um determinado ano. Então, não é necessariamente um documento, mas uma informação que estaria armazenada em um servidor. Pode ser um documento, de uma forma mais tradicional, pode ser um serviço, né? Eu posso ter um URL, talvez, para a representação de um endereço, né, ou para a descrição de um endereço, a partir de um dado CEP, né? Então, eu tenho o URL do CEP e ele me retorna, por meio de um serviço dos Correios, uma representação
desse CEP, que seria o endereço detalhado. Pode ser um livro, pode ser um cliente, como eu tinha falado, uma representação de uma pessoa, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um arquivo PDF, pode ser absolutamente qualquer coisa que eu consiga armazenar na web. De novo, qualquer coisa, se a gente adotar o termo recurso, ele pelo menos é mais elegante. Bom, aqui a gente tem um exemplo completo de um URL, com todos os seus possíveis parâmetros, né? Vamos ver cada um desses elementos com um pouco mais de detalhe. Primeiro é o esquema. O esquema, basicamente, nós estamos falando de uma versão ou de uma alternativa de protocolo. Nós já discutimos que o HTTP é o protocolo de transferência de páginas na web e, portanto, o esquema que nós usaremos aqui é o HTTP, representando o protocolo HTTP. Tá? Esquema HTTP usa protocolo HTTP. Existem outros esquemas, em breve a gente já vai vê-los. Depois eu tenho o nome de domínio, que representa um espaço na web, representa algo que alguém, sobre qual, um conjunto de informações ou de recursos sobre o qual alguém detém uma propriedade, né? Tem os direitos sobre aquilo, talvez. Então, o nome de domínio é composto por 3 partes. O primeiro é o nome propriamente dito, aqui eu estou chamando de loja, no caso da nossa universidade é PUC Minas, tudo junto. A gente pode pensar no governo federal, ou, por exemplo, o site da Receita Federal é fazenda.gov.br, né? E cada um tem o seu nome que você registra dentro de uma categoria. Por exemplo, a categoria COM indica a categoria de empresas, SCOM vem de companies, em inglês, né, de empresas. Eu tenho a categoria de educação, eu tenho a categoria de governo, de organizações sem fins lucrativos, eu tenho a de projetos de arte, e tem várias outras categorias. Isso significa que um nome pode ser registrado em diferentes categorias como domínios diferentes, né, e por pessoas diferentes. Se você registra loja.com, não necessariamente o domínio loja.net ou loja.gov ou loja.org será seu também, né? Acaba que às vezes a gente registra em várias categorias para garantir um pouco de reserva desse nome que pode estar associado à sua empresa, ao seu negócio, ao seu produto. E a indicação do país, né? A extensão BR é Brasil. A gente pode ter o mesmo nome na mesma categoria em outros países. A gente, às vezes, acha até pessoas que preferem registrar noutro país, fora do Brasil, para que a sigla do país faça parte do nome, né? É o caso do site Delicious, que eles fizeram uma combinação toda aqui e termina com o S lá nos Estados Unidos, só para montar essa palavra, Delicious. Bom, então, esse é o registro que eu faço num órgão que é responsável pela distribuição desses nomes. No Brasil é a FAPESP, né? Então, você precisa registrar isso, tem um pagamento mensal, você tem que vincular um servidor, tem todo um processo para se registrar nomes de domínios. Depois, eu tenho um primeiro parâmetro que precede o domínio, que é o subdomínio, que me permite organizar dentro do meu domínio as minhas informações, ou os meus serviços, ou os meus produtos. Aqui na universidade, por exemplo, é comum que as áreas de conhecimento tenham um subdomínio específico para mais ou menos separar suas informações dos outros institutos. No caso da PUC Minas Virtual, por exemplo, é virtual.pucminas.br. Esse virtual que precede o domínio, ele separa os nossos materiais, o nosso conjunto de páginas, do resto da universidade. Okay? Eu posso usar absolutamente qualquer sigla aqui que eu cadastre lá no meu servidor e, eventualmente, até omiti-la, assumindo que exista um padrão. Ou seja, quando o subdomínio for omitido, eu posso encaminhar para o mesmo espaço que seria do subdomínio www. Né? Bom, eu tenho aqui mais uma informação que é a porta. A porta é uma informação numérica, tem uma variação grande, e ela funciona mais ou menos como uma
um recurso que me permita oferecer vários serviços simultâneos no mesmo computador, né? Por exemplo, a porta 80 é usado pelo servidor de páginas web. Eu tenho outras portas para, por exemplo, o serviço de e-mails, para o serviço de FTP, para outros serviços de troca de informações pela internet, né? E aquela máquina escuta ou atende a cada serviço numa determinada porta. Talvez a analogia mais simples aqui seja de um banco, de uma agência bancária, em que se você quiser fazer um saque, você vai a um determinado conjunto de caixas, um determinado conjunto de portas. Se você quiser fazer um financiamento imobiliário, você vai para outro caixa, para outro atendente, para outra porta. Se você quiser resgatar, talvez, FGTS, você vai para outra porta, para outro caixa, outro atendente. Ok? Mas todos dentro da mesma agência. Então, nós podemos pensar que o nosso servidor web, que o nosso servidor, de uma forma geral, pode atender diferentes serviços em diferentes portas. A porta 80 foi reservada ao serviço web, ao serviço de páginas, e outras portas para e-mail, para FTP, para tantos outros serviços. Bom, essa parte do URL, portanto, nos indica um pouco onde que está o serviço, né? Quem que vai atender o meu serviço. A partir daí, dentro desse responsável pelo atendimento ao serviço, que é o meu servidor web, eu já vou dizer onde está ou como recuperar o meu recurso. Então, eu tenho aqui uma primeira parte que é uma indicação de caminho, de pasta, de categoria, que me permite, dentro do meu servidor, organizar também as minhas informações para não ficar tudo junto e de uma maneira muito difícil de controlar. Ou seja, se eu tivesse todos os meus recursos no mesmo caminho, na mesma pasta, ficaria uma coisa gigantesca e difícil de gerenciar. Então, eu organizo por caminhos, né, como se fossem pastas no seu HD, cada conjunto de recursos. Só que não necessariamente esse termo significa uma pasta. Ele pode ser transformado, removido do URL e processado para fazer um filtro numa seleção, para aplicar um critério qualquer na consulta. Então, não necessariamente é o mais comum, mas não é necessariamente uma indicação de pasta, tá? Por isso que até começa aqui com o caminho, ou seja, uma indicação de como recuperar aquele recurso. E aqui eu tenho o meu recurso propriamente dito, cd.php. Nesse caso em particular, isso sugere um arquivo dentro do meu servidor, um arquivo comum, um arquivo aqui com a extensão PHP. Pode ser que o meu serviço seja construído na consulta, né, após a requisição, e que não necessariamente seja baseada em um arquivo no disco, ok? Então vamos lembrar lá atrás, quando eu falei sobre recurso, eu falei que poderia ser um documento, ou poderia ser um serviço, ou poderia ser muitas outras coisas. Nesse caso aqui nós estamos vendo um documento, né? Essa extensão PHP, ela me sugere que isso é um programinha, é um script que vai estar no meu servidor. Se fosse cd.txt, cd.doc, cd.pdf, seria um documento estático, que não seria resultado de processamento, seria só como se eu estivesse baixando um arquivo. Aqui não, ele vai executar algum processamento e gerar a resposta desse processamento para o usuário. Então, eu preciso de parâmetros, eu preciso de informações mais detalhadas sobre o que ele deve processar, né? A primeira parte aqui, então, que a gente vê, que é iniciada com uma interrogação, é a de parâmetros. Aqui eu tenho dois parâmetros. Cada parâmetro é composto por um par de nome e valor. Então, meu primeiro parâmetro é ID e o valor é 37. Meu segundo parâmetro é seção e o meu valor é AB7. Esse programinha, cd.php, esse script, ele vai receber esses dois parâmetros, ou essas duas variáveis, e vai gerar o resultado, provavelmente a partir de uma consulta ao banco de dados. E vai gerar uma representação do meu recurso. Aqui a gente imagina que seja o CD de código 37, representando um CD musical,
e ele vai gerar uma página com essa representação. Dessa página, eu posso pegar um pedaço. Talvez eu não precise da página inteira. Eu posso pegar um fragmento, uma seção, um trecho. Então, eu posso indicar no meu URL uma parte da página, começando aqui com a cerquilha, ou símbolo numérico, e depois eu coloco o nome da seção. Na hora que a página for carregada, ele já vai me colocar direto naquela seção, naquele fragmento de página, né? Então, vocês estão vendo, o URL pode ser muito cheio de detalhes, de informações, de parâmetros, não ser necessariamente só como a gente faz todo dia, www.google.com, né? Às vezes até só google.com, porque o www fica implícito, desde que é configurado no servidor. Mas eu posso especificar um recurso, uma parte do recurso, um recurso está lá dentro do meu servidor. Isso aqui a gente chama de URL profundo. URL que me indica algo que está lá no meio do meu site, não necessariamente forçando o sujeito, o usuário, a passar pela página principal e por todos os caminhos de seleção que o seu site oferecer, né? A gente, então, tem o URL com uma forma natural de solicitar recursos ao servidor web. A minha requisição ela vai por meio de um URL, mas, para falar a verdade, o URL é um tipo de identificador de recursos, né, para fazer solicitações na internet de uma forma geral. Então, um URL é um esquema de URI, é uma forma, é uma implementação de um URI. O URI significa Uniform Resource Identifier. Qual que é a diferença de um URL para um URI? O URL além de identificador, ele é um localizador. Mas o URI é um conceito abstrato. Ele só indica que você precisa de identificadores de recursos uniformes. E aí você vai criando suas implementações, suas alternativas. O URL foi usado para a web, né? Existem outros. Então, portanto, o URI é uma sequência de caracteres, é um identificador, está aqui, que identifica um recurso físico abstrato, mas eu preciso criar versões aplicadas a cada tipo de serviço que eu tenho, né? Por exemplo, para indicar e-mail, eu tenho um URI específico, que é o endereço de e-mail, né? Então, eu tenho aqui meu esquema, lembram lá do HTTP no URL, que indica o esquema aqui é mail to, né? E aí vem o endereço de e-mail, que vocês já sabem como é construído. Eu tenho o nome do usuário e o né? O arroba, em inglês é @ e o nome de domínio da empresa, da instituição que provê o e-mail. Aqui eu tenho um FTP, eu tenho também um esquema desse URI, e aqui eu digo qual arquivo eu quero recuperar nesse FTP. Vejam, um outro serviço oferecido na web, que é de transferência de arquivos, caso algum de vocês ainda não conhecesse o FTP, não conheço o FTP, e me permite recuperar ou armazenar ou recuperar arquivos, é como se fosse uma transferência de arquivo entre servidor e cliente, e eu tenho um URI específico para ele, né, que às vezes eu posso usar na web, mas não era a proposta inicial. Aqui eu tenho um outro URI, o esquema meu aqui é news, isso é dos antigos grupos de notícia que caíram quase que em desuso depois da massificação da web, mas antigamente existiam e-mails em grupo. Antigamente eu estou falando ali no início da década de 90 e um pouco antes disso, né, antes da web chegar e acabar com tudo isso. Mas eram como se fossem e-mails para grupos, né? E quando eu mandava esse e-mail, ele ia ser acessado por qualquer pessoa que quisesse participar daquele grupo a qualquer hora. Porque se você manda um e-mail para um grupo de pessoas, você tem que colocar cada um dos destinatários. Aqui não, eu mandava para um grupo e qualquer um podia entrar ou sair desse grupo. Então eu tinha um esquema específico para indicar grupos. Esse grupo aqui era o grupo de computação, dentro dele de sistemas de informação e dentro dele de www. Tinha uma hierarquia específica para isso. Aqui, como eu já tinha sugerido, eu tenho um URI de telefone, o esquema é tel, eu posso usar isso aqui nas minhas páginas e se o cara acessar do celular, de repente ele consegue até fazer uma ligação direta disso. Aqui eu tenho um esquema de nomes que está sendo muito usado na criação da web semântica. Aqui é um URN, Uniform Resource Name, ele me oferece um mecanismo para criar nomes para as coisas na web. E aí eu poderia fazer a busca não por palavra-chave, mas
por nome. E esse nome gerar várias representações específicas. Enfim, o que é interessante aqui é só saber que o URI é o identificador de recursos uniforme, ou seja, um identificador padronizado de recursos na web. Existem várias formas de identificadores com esquemas específicos, né? O esquema, mais ou menos, ele define qual que é a sintaxe do URI. E para serviços específicos, o nosso é o URL. Né? Eu queria só passar duas dicas, ou 2 ou 3 dicas, sobre o uso de URLs, porque a gente muitas vezes pensa muito no URL como um localizador, mas se esquece que isso é também um identificador, né? Ou seja, ele dá nome ou identifica algo. Pense bem, se você tiver que trocar o seu CPF, já imaginou trabalheira que isso vai dar em todos os seus documentos que contém aquele CPF, já tem aquele número? Se você trocar sua carteira de identidade, já pensou o tanto de lugar onde seu número de carteira de identidade está armazenado? Trocar isso tudo daria muito trabalho. Da mesma forma, deve dar trabalho trocar um URL. Um URL identifica um recurso. Então, eu tenho que tomar cuidado na construção desse URL. Se o seu CPF fosse um número de 50 dígitos, poxa, como é que você ia armazenar isso? Como é que você ia memorizar isso? Portanto, a construção dos números é de uma forma que esteja dentro da capacidade humana de memorização. Inclusive, aqueles pontinhos que separam grupos de dígitos no CPF é só para ajudar a gente a memorizar, sabe? É mais fácil a gente decorar os números de 3 em 3 do que uma sequência numérica de 9 mais 2 números, ok? Então, primeira dica, evitar usar informações transitórias, informações que podem ser alteradas nos URLs, especialmente aqueles relacionados a tecnologias empregadas, porque vai que você troca, né? De repente você resolve não usar mais PHP, você resolveu passar o seu site, a sua página, de PHP para Java, para .NET, para Python, para Ruby, para Node ou JavaScript. E aí? Aí todos os sites que apontavam para o seu recurso, todas as máquinas de busca, todas as vezes que você colocou esse endereço num rodapé de um documento, perdem a validade, né? Tudo isso deixa de referenciar o seu recurso porque você passou do PHP para o Java. Ok? Então, a gente não deve colocar informação que pode ser alterada nos nossos URLs. Segunda dica, nós não devemos usar informações que não são necessárias à identificação do recurso, que não contribuem para a identificação do recurso. Vamos ver esse exemplo. loja.com.br/música/lista, ok, já tirei o ponto .php daqui. Aí eu tenho aqui menu igual a 34. Esse menu igual a 34 é uma informação usada para desenhar a tela. De repente pode não ser mais, de repente eu vou ver no celular, não vai nem desenhar menu. De repente eu vou mudar de servidor, vou mudar de estrutura e isso perde o sentido. E minha URL perde a validade, né? Ou seja, o meu URL não pode carregar informações que não sejam necessárias e suficientes para identificar o recurso. E a terceira dica é que o URL deve ser claro e objetivo. De novo, se o seu número de telefone for complexo demais, se o seu CPF for complexo demais, se o seu endereço residencial for complexo demais, você vai ter dificuldade de passar isso para os outros. O URL também. Então, olhem esse exemplo. pucminas.br/curso.php, de novo erro, interrogação nível igual a pós e código igual a 34. Seria muito mais interessante eu criar um URL assim, www.pucminas.br/pós/marketing. Como é que eu vou saber que 34 é o curso de pós-graduação de marketing? Um nome assim fica muito mais fácil de eu divulgar, de eu colocar na minha página, de eu falar numa conversa com alguém, de colocar no meu cartão, caso se eu fosse coordenador do curso. Seria muito mais simples, é muito fácil eu memorizar isso e ao falar para outra pessoa que ela também memorize. Isso aqui vai ser complicado. E provavelmente os URLs vão ser muito mais feios do que esse exemplo que eu pus aqui. Bom, então essas dicas nos ajudam a ter uma bons identificadores para os nossos sites, bons URLs, para os nossos recursos e que vão durar muito mais anos. Só um comentário que me passou aqui pela cabeça. Nesse site específico eu não tenho categoria. Estão vendo? www.pucminas.br. Por que eu não tenho categoria no nome de domínio?
Porque quando a internet foi criada e vieram os nomes de domínio, foram basicamente para projetos educacionais. Então, o padrão, o formato comum era educação. E aí, as instituições educacionais acabaram não usando o .edu, que é uma categoria válida. Algumas instituições colocam lá, nome da instituição, .edu.br ou .qualquer outro país, né? Da mesma forma, nos Estados Unidos, onde a internet foi criada, é comum que você não tenha a extensão do país, que é o S, de United States. Então, google.com, apple.com, microsoft.com e outras tantas não põem o S na frente. Virou padrão, já que isso foi criado lá. Todos os outros países do mundo usam a extensão. Recomenda-se que as instituições educacionais adotem o .edu. É a única categoria em que há a omissão da categoria. E que os Estados Unidos adote o .s, que também é o único país que não põe a categoria. O URL é o ponto de partida da nossa navegação na web. É a partir do URL que eu vou recuperar qualquer recurso para poder interagir com ele.